Recentemente, Cabo Verde alcançou um marco histórico ao ser certificado pela Organização Mundial da Saúde como um país livre do paludismo. Porém, apesar desse reconhecimento, o país enfrenta agora um outro inimigo, que é a dengue. De 2023 a esta parte, são milhares de casos confirmados e alguns óbitos registados. Cabo Verde livre do paludismo. O país está sendo sufocado pela dengue. Alerta máxima das autoridades. População em choque. Mas a luta contra a epidemia continua. E agora vamos trazer os dados, os depoimentos e os esforços incansáveis para superar este momento crítico. Com a certificação de Cabo Verde livre do paludismo, chega a notícia do aumento de casos de dengue em 2024, colocando em causa este marco histórico do país, tornando o maior desafio de saúde pública e deixando a população em choque. De um lado, as comunidades vivem sob tensão com medo de uma doença que é considerada fatal e, do outro lado, as autoridades competentes intensificam a luta contra o avanço da epidemia, utilizando todas as ferramentas disponíveis para conter o surto. Após anos de luta contra o paludismo, Cabo Verde recebeu certificação de país livre da doença, marcando uma conquista significativa para o Sistema Nacional de Saúde, fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Assim, Cabo Verde juntou-se ao grupo de 43 países que a Organização Mundial da Saúde atribuiu esta certificação e, a nível do continente africano, Cabo Verde tornou-se o terceiro país da África subsaariana a conseguir este feito, atrás de Maurícia e Argélia. Cabo Verde is malaria free. Hoje Cabo Verde é livre de paludismo porque celebramos um percurso de resiliência, de superação, de determinação, no longo e duro caminho para o desenvolvimento sustentável. Após Cabo Verde receber o certificado de país livre do paludismo, veio a notícia chocante das 2 pessoas de Fonton que foram diagnosticadas com a doença. Na altura, a presidente do INSP afirmou que estavam a investigar se são casos autóctones ou importados. Mas estamos a ver se são casos autóctones ou se são casos importados, para fazer se é esse vínculo com as pessoas que estiveram fora do país. Quem não se lembra do aparecimento de casos de dengue que apanhou todos de surpresa? Vamos voltar no tempo. Chegamos em 2009, o ano em que Cabo Verde resistiu o surto mais grave de dengue, quando o país enfrentou mais de 21 mil casos e 6 óbitos, isso somente na ilha de Santiago. Passados 15 anos, a dengue voltou a assombrar o arquipélago, trazendo preocupação entre a população. Conhecida como uma doença perigosa e fatal, ela é temida por todos e a sua emergência em território nacional desafiou as autoridades de saúde e exigiu uma mobilização de todos. No entanto, as pessoas e as autoridades não podiam baixar a guarda contra o mosquito Aedes aegypti. No dia 3 de outubro de 2024, o governo declarou estado de contingência em todo o território nacional, dado ao aumento de risco de proliferação dos focos de mosquitos e condições favoráveis à propagação destes vetores após as recentes chuvas. Uma situação alarmante com milhares de casos de dengue registados em todas as ilhas e óbitos acumulados. A epidemia mais uma vez desafiou as autoridades em alerta máximo, mobilizando esforços para conter a propagação de vírus e minimizar os impactos na saúde pública. Nós já ultrapassamos os 3.500 casos confirmados. O governo tem acompanhado, empenhado
todos os recursos para controlar e combater esta epidemia. Em meio ao combate, os agentes da luta antivectorial da Delegacia de Saúde da Praia denunciaram condições desumanas de trabalho e pediram melhorias contratuais de prestação de serviço e ameaçaram entrar em greve em pleno surto. Eu não estou descontente. Falta de respeito que eles têm tido conosco. Nós ganhamos um salário de 3.600 e ainda trabalha com o Ministério da Saúde de Cabo Verde. Apesar de várias medidas levadas a cabo pelas autoridades locais e centrais para controlar e combater este surto, o país ainda tem-se registrado um número crescente de casos diariamente. As ilhas de Brava, Fogo, Santiago, Maio e Boa Vista lideraram em termos de maior registro de casos confirmados de dengue, de acordo com dados publicados pelo Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, entre 6 de novembro de 2023 a 18 de novembro de 2024. Com a dengue a manter-se presente no dia-a-dia dos cabo-verdianos, os esforços de prevenção e combate continuam no topo das prioridades das autoridades de saúde para evitar perdas humanas.